povo, bem-vindos para nossa quarta Pro, que hoje excepcionalmente é na quinta-feira. Eu tive um compromisso ontem e não consegui fazer a live semanal com vocês, mas hoje estamos aqui para conversar sobre como que a gente pode vender no Instagram, o que a gente pode fazer no Instagram para ter resultado, ter vendas, mas sem ser um vendedor chatão, né? Qual que é a forma ideal para a gente ter esse equilíbrio da necessidade de fazer ofertas, da necessidade de apresentar os nossos produtos, apresentar os nossos serviços de uma forma atrativa, né? De uma forma que realmente convença as pessoas a comprar, mas sem ficar aquela pessoa que fica o tempo todo empurrando, né? Quando a gente entra numa loja, fica aquela pessoa, olha isso, olha aquilo, olha não sei o quê. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dinâmica, sobre o que vocês podem fazer. Quem entrou aí, por favor, só me confirma se vocês estão me vendo e me ouvindo, se tá tudo certinho. E eu vou colocar aqui o tema da nossa live, para quem chegar depois. Sem ser um vendedor chato. Estão me vendo, gente, me ouvindo? Só me dei um joinha, por gentileza, para eu poder continuar. Por que eu resolvi falar sobre esse tema, né? É muito comum, assim, eu ouvir das pessoas do tipo, Elis, eu tenho receio de ser chato. Será que eu realmente posso fazer tantas ofertas assim? Será que eu não vou cansar a minha audiência? Eu tenho vergonha de vender. Então, eu sei que essa é uma questão recorrente, né? E eu queria ouvir de vocês. Quem aqui tem esse receio? Quem aqui tem receio de ser chato, de estar fazendo oferta demais, de repente estar incomodando o público e dizer assim, nem vou fazer tanta oferta ou nem vou fazer oferta? Alguém passa por essa situação que tá aqui? Porque é muito comum eu receber isso no direct, é muito comum eu ouvir isso dentro da comunidade também, as pessoas com esse receio. E o que a gente precisa ter em mente acima de qualquer coisa, né? O primeiro ponto, que... como é o seu nome? IMQ eu tenho. É muito normal, assim, né? Todo mundo tem esse receio. Porque a gente tem um modelo mental onde o vender é chato, né? A gente tem esse preconceito de que vender é feio, de que vender é chato, de que se a gente estiver vendendo a gente vai estar incomodando as pessoas. E o que a gente precisa ter em mente antes de pensar nas ações, né? A primeira coisa é, a gente precisa vender. Se a gente não tiver um foco em vendas dos nossos serviços, dos nossos negócios, dificilmente a gente vai prosperar, né? Dificilmente a gente vai conseguir crescer se a gente não ofertar, se a gente não apresentar, se a gente não oferecer a oportunidade. Então a gente precisa fazer isso de fato. Esse é um ponto. O outro ponto, que é uma mudança de perspectiva, realmente, é que quando a gente está vendendo, quando a gente está oferecendo um serviço, a gente não está obrigando ninguém a comprar. A gente não está botando uma arma na cabeça da pessoa e falando assim, compre agora, você é obrigado a comprar. A gente está apresentando uma oportunidade e a pessoa vai decidir se ela vai comprar ou não. Então, a gente não pode ter receio de fazer isso. Esse é um aspecto. E o terceiro aspecto nesse sentido, que eu gosto muito de conversar sobre isso com os meus mentorados, é que toda vez que a gente tem um conhecimento, que a gente tem o domínio de um serviço, ou que a gente tem um determinado produto, e a gente não apresenta isso para as pessoas, na verdade, a gente está sendo um pouco cruel com elas. Por quê? Elas precisam daquilo que a gente tem para vender. Então, o oferecer, o vender, na maioria das vezes, em 99% das vezes, tirando quando são coisas ilícitas, a gente está facilitando a vida da pessoa de alguma forma. Está ajudando ela a resolver de fato um problema, ajudando ela a realizar um sonho. Então, o vender não é feio, né? Ele é necessário e ele realmente pode ajudar muitas pessoas. Então, é importante a gente tirar essa visão que a gente tem sobre vendas da nossa mente, porque isso acaba nos inibindo, tá? Isso acaba nos inibindo. E quando a gente vem falar sobre técnicas de Instagram,
em formas de vender aqui no Instagram, o que acontece, né? O que a gente não pode fazer? O que de fato nos torna uma pessoa, um perfil pouco atrativo e pouco interessante e muitas vezes vendedor chatão aqui? É quando a gente fica fazendo só oferta. Quando a gente tem posts, quando a gente tem sequências de stories, quando a gente até mesmo faz uma live ou quando a gente manda uma mensagem para o cliente só com oferta. Quando a gente fica o tempo todo só empurrando o nosso serviço, só falando sobre o nosso serviço ou falando sobre nós. Esse é um ponto que a gente não pode fazer e que é um erro muito clássico, né? As pessoas ou elas estão o tempo todo fazendo posts dos produtos, o tempo todo fazendo posts dos serviços e só falam sobre isso. Vamos fazer uma live, prometem entregar um conteúdo e quando você chega lá para assistir aquela live, não tem entrega nenhuma. Não te agrega valor em nada aquela informação. Aquilo simplesmente foi feito para vender alguma coisa. Essas ações dessa forma te tornam um vendedor chato. Então, isso é o que a gente não pode fazer, porque não é o formato correto. Qual é o formato correto para a gente conseguir trabalhar? A gente precisa fazer o que eu sempre converso com vocês, das 3 etapas do processo de vendas. E principalmente, nesse sentido, a etapa 2 e a etapa 3. Porque todo o processo de vendas que a gente roda aqui no Instagram, ele precisa, né? Eu preciso ter as ações aqui no Instagram, os conteúdos aqui no Instagram voltados para que novas pessoas me conheçam. Esse é o passo 1. Eu preciso estar o tempo todo atraindo novas pessoas, certo? Só que quando as pessoas chegam aqui no meu perfil, eu não posso pular para a etapa número 3, que é só fazer oferta. Eu preciso fazer com que essas pessoas queiram ficar. Eu preciso me tornar interessante para que elas queiram continuar me ouvindo. E aí é o que entra o passo número 2, que são as ações de relacionamento. As ações para a gente ganhar a confiança do público. E muitas vezes, vão ter pessoas que vão chegar no teu perfil e vão comprar imediatamente. Que elas já vão comprar, porque elas estão com uma necessidade muito latente, porque elas já estão num grau de maturidade que elas entendem o teu serviço. Mas a grande parcela das pessoas, elas não compram de imediato. Muitas vezes porque elas têm dúvidas se aquele serviço é o ideal. Muitas vezes porque elas têm a desconfiança de que talvez elas não precisem de fato daquilo que você está vendendo. Muitas vezes porque elas não entendem muito bem como o teu serviço funciona, onde ele se encaixa. Muitas vezes porque ela desconfia, né, que será que é a melhor opção? Um dos grandes medos que as pessoas têm, e é um dos pontos que a gente precisa trabalhar, as pessoas têm muito receio de serem feitas de bobas. Não no sentido assim de que elas vão ser enganadas, não é no sentido de ser enganado. Mas sabe aquela sensação que você comprou, por exemplo, uma calça hoje? Você foi na loja X, comprou uma calça e pagou R$400 na calça. Aí você anda mais 2 quadras, você achou aquela mesma calça por R$200. As pessoas têm receio disso, de serem feitas de bobas nesse sentido. Então, elas querem entender muito bem se aquilo que você está vendendo vale a pena, se tem alguma coisa diferente do mercado, se realmente vai entregar resultado, vai funcionar do jeito que ela quer, é o melhor para ela. Então, quando a gente está falando das ações de vendas, é importante que vocês tenham 2 coisas em mente, tá? E prestem bastante atenção nisso. A primeira questão que a gente tem que ter em mente é: para que as pessoas fiquem aqui no meu perfil, no seu perfil e queiram ficar por mais tempo, a gente precisa ter de fato as ações de relacionamento. As ações de relacionamento são aquelas que elas não vendem diretamente, mas elas ajudam as pessoas a entenderem
quais as possíveis soluções, como elas podem escolher, como elas podem usar alguma coisa, ajudam as pessoas a te conhecerem melhor, a saber qual é a tua história, por que você faz o que você faz, quais são os teus diferenciais, para ver se você tem constância naquilo, se você é acessível para tirar dúvidas ou não, se elas vão com a tua cara ou não, né? Porque a gente não precisa amar todo mundo e nem todo mundo vai amar a gente e tá tudo bem. Então, é muito importante que a gente tenha ações de relacionamento para que as pessoas queiram ficar mais tempo no nosso perfil, para que elas queiram voltar aqui, colher mais informações. Essa é uma das perspectivas para que a gente consiga ter mais vendas sem ser chatão. Então, por exemplo, eu posso criar um conteúdo sobre cases do meu trabalho, resultados do meu trabalho. O que acontece quando eu apresento um case? E case, ele não é, eu já vou dar alguns exemplos, tá? Vocês podem pensar assim, ok, tu trabalha com mentoria, tu trabalha com consultoria, tu trabalha com marketing, é fácil ter cases porque a pessoa lá não vendia nada, fez tais ações e começou a vender. Pode ser mais fácil, mas vamos pegar um case de algo, acho que eu já falei numa outra aula, não lembro se eu falei na aula ou na live. Vamos pegar um case de algo bem simples, tá? Eu quero falar sobre os tipos de case e como vocês devem apresentar os cases. Se eu fosse uma manicure, eu poderia ter um case para apresentar. Se eu fosse uma cabeleireira, eu poderia ter um case para apresentar. Se eu sou dona de uma loja de roupas, eu posso ter um case para apresentar. Quais são esses cases que eu posso ter para apresentar? Eu posso, por exemplo, contar a história da cliente que chegou na minha loja super insatisfeita ou super chateada porque tinha um evento importante ou porque estava querendo mudar a forma de se vestir para trabalhar ou porque estava querendo encontrar roupas mais sensuais, seja lá o que for, dependendo da área que eu trabalho, né, do tipo da minha loja. E ela nunca encontrava nada que vestisse bem, nunca encontrava nada que servisse ou que valorizasse. E aí eu vou contar que, além de vender as peças, aqui na minha loja, a gente foi lá, ajudou ela nas combinações, ajudou ela a escolher as peças que realmente valorizavam o tipo de corpo dela, que ajudavam a disfarçar os pontos que incomodavam ela. Então, aqui na minha loja, além de vender os materiais que são de melhor qualidade, que são do momento, a gente sempre olha para a necessidade de cada cliente e nunca empurra nada para ela. E hoje, essa cliente, depois de um ano, continua voltando aqui todos os meses, barari barará, e posso até apresentar um depoimento da cliente se eu tiver. Isso é um case. Qual é o detalhe de um case? Que ele não precisa ser mirabolante, não precisa ser de grandes números ou de mega transformações. Um bom case é quando a gente apresenta o contexto que o cliente estava. Então, o meu cliente, o fulaninho, a empresa, do perfil X, do tamanho Y, você pode dar características, você não precisa nem citar o nome da pessoa, nem mostrar foto da pessoa, nem nada disso. Estava em tal situação, ou estava com tal dificuldade, ou tinha tal sonho, ou buscava tal solução. Eu preciso, quando eu conto um case, em vez de eu só mostrar uma transformaçãozinha de antes e depois, eu preciso contar como essa pessoa chegou até aqui. Com que problemas ela chegou, com que desconfortos, com que desafios, com que vontades ela chegou. E aí eu apresento o que eu fiz e como eu fiz. E aí eu apresento o resultado. O que acontece quando a gente conta essa historinha dessa forma? Eu tô gerando identificação, porque as pessoas vão se identificar com aquela situação. Poxa, realmente, eu também tô passando por isso. Poxa, realmente esse é um problema que eu sempre encontro. Isso pode ser na hora de escolher a roupa,
isso pode ser na hora de fazer a unha, isso pode ser na hora de fazer uma limpeza de pele, isso pode ser na hora de contratar um arquiteto, de ir no dentista. Dentro da tua área, todo mundo tem relatos de clientes que chegam até vocês, falando alguma coisa. Ah, eu vim aqui por quê? Ou eu busco isso. Ai, mas olha, eu sempre passo um perrengue com essa parte aqui. Isso aqui sempre foi complicado para mim. Eu nunca consegui fazer tal coisa. Quando a gente conta a história dessa maneira, compartilha isso com as pessoas, eu tô gerando identificação. Elas vão parar para ouvir dizer, é verdade, isso acontece comigo também. Aí, quando eu apresento, quando eu conto o que eu fiz, a forma que eu fiz, o tipo de tratamento que eu apliquei, ou o processo que eu apliquei, o passo a passo, ou o material que eu usei, ou a técnica que eu utilizei, eu tô falando sobre o quê? Eu tô falando sobre o meu serviço. Eu tô falando sobre os meus diferenciais. Eu tô falando sobre o meu conhecimento, sobre a minha forma de trabalhar. Eu tô vendendo? Não. Mas eu tô falando daquilo que eu faço. Eu tô mostrando onde aquilo que eu vendo se aplica. E aí eu venho e falo dos resultados, que é a consequência do trabalho. Pensem comigo, tá? Eu não sei quais são as áreas de quem tá aqui me assistindo. Depois eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá? Podem ir colocando as dúvidas. Pensem comigo. Todo mundo que tá aqui atende pelo menos um cliente na semana, certo? Um cliente na semana. Se uma vez por semana, você fizer uma sequência de stories contando sobre... deixa eu compartilhar com vocês um atendimento dessa semana. Uma história de um cliente que com certeza vai inspirar vocês nessa semana. E vocês contarem esse case. Vocês podem contar fazendo uma sequência de story. Vocês podem contar escrevendo nos stories. Vocês podem contar fazendo só áudio nos stories. Vocês podem abrir uma live e contar o case. E aí abrir para perguntas, abrir para interação. Essa é uma excelente ação de relacionamento que ajuda você a vender. Então, as ações de relacionamento, elas precisam ser pensadas estrategicamente para ajudar a pessoa a ir ganhando confiança naquilo que você faz. Esse é o primeiro passo. É só case ação de relacionamento? Não, não é só case. Eu posso, por exemplo, isso é uma das coisas que eu faço com vocês, mas existem outras maneiras de fazer. Uma outra forma de fazer ação de relacionamento. Depois a gente vai lá para como fazer as ofertas, tá? Mas é porque essa ação de relacionamento ela é extremamente importante para ajudar nas ofertas. A outra maneira de fazer é eu ensinar alguma coisa muito prática e muito simples. Então, vamos supor que eu trabalhe com limpeza de pele, tá? Vamos supor, eu trabalho com limpeza de pele. Eu posso ensinar, uma vez por semana, alguma dica, alguma ação muito simples que vai melhorar a pele da pessoa. Por exemplo, pessoal, essa semana a minha orientação é para você que tem a boca muito ressecada no inverno. Todo dia antes de dormir, você vai usar, em vez de usar hidratante X, hidratante Y, hidratante não sei o que, você vai passar uma pomadinha desse tipo, sei lá, Bepantol. Você vai passar Bepantol no lábio. Façam isso pelo menos 3 vezes por semana e semana que vem vocês vêm aqui me contar se funcionou ou não. É uma orientação simples. Tô falando do rosto todo? Não, tô falando da boca. Sei lá, daí na outra semana eu vou falar sobre o quê? Sobre uma orientação para quem pegou muito sol e tá com a pele do rosto extremamente sensível e vermelha. Quando a pessoa começa a aplicar isso vai fazer com que ela contrate menos limpeza de pele? Não. Mas isso vai fazer com que ela perceba melhorias na pele dela.
que ela resolva, de repente, pequenos problemas que ela tem. E isso vai gerar o quê? Confiança. E aí, na hora de contratar a pessoa que faz limpeza de pele, eu vou lá na Maria, que eu nunca ouvi falar, ou eu vou ali na Joana, que já me passou várias orientações que me ajudaram a resolver pequenos probleminhas. O que fazer quando eu tô com uma espinha gigante, né, para amenizar, para tirar o vermelhão, né? Então, assim, são várias coisinhas que podem ser feitas. Várias. Posso falar da boca, eu posso falar da região das olheiras, eu posso falar do inverno, do verão, da noite, do dia, de queimado do sol ou não. Posso intercalar uma semana, dar uma dica simples, prática, aplicável. Na outra semana, contar um case de como estava a pessoa que chegou para fazer a limpeza de pele, quais foram as técnicas que a gente usou, quais eram as particularidades que tinha no caso dela. Consegue entender? Que essas ações, eu tô falando do meu serviço, tô falando do meu produto, sem estar vendendo, e eu tô gerando identificação e despertando desejo? Faz sentido isso? Me contem aqui. Alguém perguntou, cadê? A Dalva perguntou sobre mesa aposta, né? Mesa aposta é isso, por exemplo, Dalva, você pode contar case de uma cliente que era péssima para montar mesa, que chegou para você falando que não conseguia montar a mesa, que era um desastre, que não conseguia combinar nada com nada. E você vendeu para ela um jogo clássico, básico, que tinha isso, que combinava com não sei o quê, e ela te mandou a foto, ou te mandou um depoimento super satisfeita, porque foi a primeira mesa que ela montou maravilhosa. Você pode, uma vez por semana, dar uma dica simples do tipo de montar a mesa para um café da manhã para 2, um café da manhã para a família, de um almoço, de um jantar, de um happy hour, de como arrumar uma cestinha mais bonitinha, de como montar uma mesa combinando jogos de louças diferentes ou jogos de mesa postas diferentes. Vamos supor, sei lá, meus jogos são para 4 pessoas e eu vou receber 6 na minha casa. Mas eu não tenho nenhum jogo de 6. Como eu posso fazer? Como eu posso fazer para o Natal, como eu posso fazer para o Réveillon, como eu posso fazer para o Dia das Crianças, como eu poderia ter feito para o Dia dos Pais, para a Páscoa. Então você pode passar essas orientações. O que você está fazendo? Você está mostrando que você entende do assunto. Você está dando orientações para que as pessoas utilizem e tenham desejo de ter aquilo que você vende. Porque se eu não sei usar os itens de mesa posta, se eu não tenho ideias de como usar, eu nem vou pensar em comprar. Entende? Esse é o primeiro ponto, para vender sem ser chatão. O segundo ponto, que também é extremamente necessário, é que a gente precisa fazer ofertas. Eu preciso. Eu não posso só fazer ofertas o tempo todo, mas eu preciso fazer ofertas. Me contem, essa primeira parte do relacionamento, tá claro para vocês por que ela é importante? Tá entendível? Posso seguir para a segunda etapa? Então, primeiro, eu preciso me relacionar, eu preciso ser interessante para a pessoa querer ficar e eu faço esse relacionamento de forma intencional. A segunda etapa, quando eu vou para a fase da oferta, qual que é a maneira mais simples de fazer uma oferta? A maneira mais tradicional é a gente fazer a oferta uma única vez. Geralmente as pessoas fazem a oferta uma única vez e apresentam de forma direta, né? Tipo, agenda aberta para fazer a unha, ou caneta Bic, isso aqui nem é Bic, né? Caneta Bic da cor azul, apenas R$10. A gente apresenta o produto, a gente apresenta o serviço, né? Então, assim, inscrições abertas para a comunidade Marketing Pro. Entre agora na comunidade Marketing Pro. Compre agora o curso do ChatGPT. A gente apresenta de uma única forma e apresenta de forma direta. Se eu apresento de uma única forma e eu toda semana ficar falando a mesma coisa,
vou ficar cansativa e repetitiva. Concordam comigo? E além de eu ficar cansativa e repetitiva, eu vou atrair, vou chamar a atenção, despertar o interesse de quem já está interessado, de quem já quer a comunidade, de quem já sabe que a comunidade existe, de quem já quer um determinado curso, ou de quem já quer um determinado serviço, de quem já quer um determinado produto. O que eu preciso fazer? Eu preciso, além dessa oferta direta, eu preciso trabalhar muito bem com ofertas indiretas. Quais são as ofertas indiretas que eu preciso fazer? Ela é muito similar ao case, muito similar, tá? As ofertas indiretas são as que eu falo de uma situação que o cliente se encontra, de um sentimento que o cliente está tendo. Só que em vez de eu entregar um conteúdo ou eu contar um case, eu naturalmente, automaticamente, chamo essas pessoas falando, olha, se você tá passando por isso, se você tá com esses problemas, ou se você tem essa intenção, se você tem esse desejo, se você sonha com isso, é o que eu posso fazer para você no meu serviço X. É o que eu posso fazer para você na minha mentoria. É o que eu faço por você. É o que você pode aprender. É o que eu te ajudo a fazer. Eu apresento o produto. Ou esse é realmente o objetivo. Então, quando eu trabalho com ofertas indiretas, eu consigo variar a minha conversa. Eu posso fazer a oferta 2 vezes por semana tranquilamente. Que eu não vou estar sendo repetitiva. E eu vou estar chamando a atenção das pessoas por uma situação que elas se encontram. E aí elas vão parar para me ouvir. E vão conhecer o meu produto. Vão conhecer o meu serviço. Então, a gente precisa ter essas 2 ações em equilíbrio. Eu preciso ter as ações de relacionamento que vão me ajudando a vender sem necessariamente eu fazer uma oferta. Muitas vezes, quando você está fazendo uma ação de relacionamento, muitas pessoas já vêm pedir para comprar de você. Mas eu também preciso fazer a apresentação do meu produto, do meu serviço. E aí, eu vou sim manter a minha apresentação direta, mas eu também preciso trazer essas apresentações indiretas. Para a gente fazer o ponto principal, que é fazer as pessoas pararem e prestarem atenção naquilo que a gente está falando. Se identificarem com aquilo que a gente está falando. E aí, assim, elas conseguirem prestar atenção também no nosso produto. Eu não fico repetitiva e eu atraio muito mais pessoas. Quem aqui hoje já trabalha com ofertas diretas e ofertas indiretas? Quem hoje aqui já faz ações de relacionamento de maneira intencional? Lembrando que, minha gente, tanto as ações de relacionamento de maneira intencional, elas devem acontecer prioritariamente nos stories, porque o relacionamento com o nosso público ou é nos stories ou é na live, e ela também pode acontecer no feed. As ações de oferta, sejam elas diretas ou indiretas, elas obrigatoriamente devem acontecer em todos os pontos de contato. Então, vocês devem colocá-las nos stories, devem trazer ela para o feed. Se vocês tiverem uma lista de transmissão ou um grupo do WhatsApp de relacionamento, vocês devem mandar mensagens lá para esse grupo. Não tenham receio de 1 ou 2 vezes por semana fazer a oferta, chamar as pessoas para contratarem, para comprarem, ou se o teu serviço depende de uma reunião, para a reunião. Você pode, inclusive, fazer oferta todos os dias. Não tem problema fazer, sei lá, eu sou uma loja, né? Eu tenho uma gama gigantesca aqui de peças, de itens e de produtos. Eu posso fazer oferta todo dia e sem ser chata, desde que eu faça o quê? Que eu coloque também
ações de relacionamento. Pelo menos, se eu vou fazer oferta todos os dias, é muito importante que eu tenha pelo menos umas 2 ações de relacionamento na semana, que são também aqueles conteúdos mais puros, aquelas informações, aqueles cases, aquelas orientações práticas, sem ter oferta grudada. Então, por exemplo, eu posso dar a orientação, a ação de relacionamento de manhã e fazer a oferta mais ali no início da tarde. O que eu também preciso tomar cuidado se eu for fazer oferta todos os dias? Que 2 vezes na semana eu faço as ofertas diretas, falando, olha pessoal, tem isso aqui para vender, hein? Olha, chegou isso aqui novo, são poucas unidades. Ou, pessoal, deixa eu explicar como que funciona a minha mentoria XPTO. Deixa eu explicar como que funciona a minha consultoria Y. Deixa eu comentar com vocês como eu faço os meus projetos. Ou, tem vagas abertas para o projeto X, para a consultoria Y. Olha, eu ainda tenho agenda essa semana para o procedimento XPTO. Isso eu posso fazer umas 2 vezes por semana. Mas nos outros 3 dias da semana ou 4 dias da semana, o que eu preciso fazer? As minhas ofertas indiretas. Então, se você está buscando por A, se você deseja B, se você tem sofrido com Y, existe uma maneira mais simples, mais prática, mais rápida de resolver isso, que é com o nosso procedimento XYZ, que é com a nossa mentoria, que essa blusa aqui vai te ajudar a fazer esse efeito. Então, você precisa organizar a tua semana olhando para aquilo que você quer vender e pensando quais são as formas indiretas de apresentar esse produto ou esses serviços. Quem hoje faz isso? Me conte. Me contem se essas informações estão fazendo sentido para vocês. Se vocês entenderam e se está ajudando vocês a como organizar. E vocês podem fazer isso, né? Criando ali os argumentos, criando os materiais, ou vocês podem usar o ChatGPT para fazer isso. Por exemplo, você pode entrar com um comando falando que você quer fazer uma oferta de maneira indireta, trabalhando o problema XPTO e no final fazer oferta do produto Y. Você pode fazer esse pedido para o ChatGPT. Ele vai construir o que você pedir. Ele pode construir um post para você botar no feed. Ele pode construir a tua sequência de stories para você fazer escrito ou para você falar. Então, esse roteirinho de ofertas indiretas, primeiro que o ChatGPT ele vai te dar várias ideias de abordagens indiretas para vender o teu serviço ou o teu produto. E ele constrói essa sequência e esse roteiro para você. E aí você pode, né? Vamos pensar assim, sentei aqui na sexta-feira, tô planejando a minha próxima semana. Você olha e diz assim, semana que vem eu quero dar prioridade para vender tais procedimentos, ou para vender tal serviço, ou para vender tais produtos, ou para vender a minha assessoria de sempre, mais para o público que está nessa situação. Você entra com essas informações para o ChatGPT e ele vai construir os teus materiais da semana inteira. Inclusive os de relacionamento. Inclusive as ofertas diretas de maneira mais bem estruturada. Mas principalmente as ofertas indiretas. Então, quem hoje tem uma dificuldade de construir a oferta, de apresentar o seu produto, apresentar o seu serviço de uma forma mais atrativa, o ChatGPT pode ajudar vocês a fazer isso. O ChatGPT é gratuito, vocês podem entrar ali na internet, no Google, colocar ChatGPT, vai vir a ferramenta, vocês podem fazer o pedido. Só que existem alguns detalhes que você consegue transformar o ChatGPT num robozinho que trabalha para você. Literalmente um robô especializado em criar posts e criar posts para o teu negócio, sobre os teus serviços, respeitando as tuas características. E se vocês tiverem interesse em ter isso em mãos para fazer da maneira correta, de maneira mais prática, para já começar a semana que vem com os posts de oferta indireta para vender mais sem ser chato, você pode digitar máquina aqui nos comentários
e eu envio para vocês os detalhes do curso que eu criei, que é um curso que não é para estudar. Ele é um curso que é para abrir o ChatGPT, copiar o script que eu entrego pronto, que é o script para programar o assistente para o teu negócio, e assistir um vídeo muito curto, muito objetivo, para você entender o que você está pedindo, entender a configuração que você está fazendo. E lá dentro tem a configuração para você criar um assistente para fazer story, um assistente para fazer post em carrossel, um assistente para fazer post simples, um assistente para fazer roteiro de vídeos, um assistente para escrever as mensagens do WhatsApp, um assistente para te ajudar a entender o teu público e ter ideias infinitas de conteúdos extremamente atrativos, um assistente para mudar a linguagem. Vamos supor, você escreveu ali um texto ou ele entregou uma sugestão de post para ti, você assim, eu queria que isso aqui ficasse mais vendedor. Tem lá um assistente que eu configurei, que ele tá lá só para mudar a linguagem, para deixar mais vendedora, ou mais inspiradora, ou mais formal, ou mais casual. Então, esses assistentes, eles não são iguais muitas coisas que vocês encontram no mercado, que é o prompt, né? O prompt é o pedido de um material X. É uma programaçãozinha que você faz dentro do ChatGPT, muito simples, tá? É um texto, gente, pronto, texto, que deixa ele com as competências de um profissional que escreve posts para as redes sociais e deixa ele com o conhecimento do teu mercado e da tua forma de trabalhar. Então esse é o grande ganho. E o investimento para esse curso, ele é ridículo de acessível. Ele é R$ 199 em uma parcela, ou você pode parcelar no cartão em até 12 vezes de R$ 19,90. Aí tem espaço lá dentro onde vocês têm as aulas, tem espaço para você tirar alguma dúvida, se surgir alguma dúvida de como fazer, como configurar. E ao longo de um ano, que é enquanto você tem acesso ao material, se eu for fazendo qualquer atualização, surgir qualquer novidade, vocês recebem também essas novidades. Então, é uma ferramenta para ajudar vocês, para facilitar o dia a dia, tanto para agilizar a construção dos materiais, como para fazer essa construção de maneira correta. Porque eu sei que não é fácil para quem não é da área de marketing, para quem não está o tempo todo estudando sobre marketing, para quem tem os seus clientes para atender. Eu sei que não é fácil construir os materiais para as redes sociais. Eu sei que é desafiador. E essa é uma ferramenta que, se bem configurada, começa a escrever os posts como se fosse vocês escrevendo. E até melhor, porque usa todas as técnicas, né? Ele age como um profissional que tem as características de quem trabalha com social media. Então, meu convite é, querem facilitar a vida? Digitem máquina aqui. Quem está assistindo esse replay no YouTube, o link vai estar aqui embaixo para vocês conhecerem os detalhes desse curso. Mas que, acima de tudo, vocês comecem a implementar essas ações que eu comentei, tanto de relacionamento para ganhar confiança, como vocês comecem a implementar essas ações de oferta direta e indireta, para vocês não ficarem repetitivos, para vocês terem mais liberdade para fazer oferta. Porque muitas vezes, quando a gente começa a falar da situação do cliente e apresenta o nosso serviço, quando a gente está só contando um case, sem aquela intenção direta de vender, a gente normalmente começa a vender mais. E é fundamental, minha gente, é fundamental que a gente fale mais sobre aquilo que a gente vende. Que a gente fale sobre isso, né, no mínimo dos mínimos, uma vez por semana. E aí, encontrem a forma que hoje é mais confortável para vocês. Mas comecem. Se você tem receio de repente, né, como eu comentei, fazer 2 ofertas na semana, comece fazendo uma. Se você tem receio de fazer oferta direta, comece trabalhando só com a indireta e traga essas ações de relacionamento também. Tenho certeza que se você começar a falar mais daquilo que você vende, os teus resultados vão mudar.
Certo, meu povo? Bora aplicar as informações dessa semana? E para facilitar, digitem máquina, deem uma olhada lá na página de vendas, entendam se aquilo é para você ou não. Fiquem à vontade também para tirar as dúvidas, tem o link do WhatsApp, ou pode me chamar no direct, que eu explico direitinho para vocês, tá bom? Um beijo, uma ótima semana para todo mundo e segunda temos aula lá no YouTube. Tchau, tchau!